Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do mercado de ações dos Estados Unidos e eu vou explicar por que esse mercado segue se valorizando absurdamente, apesar de muitas pessoas estarem falando que a gente tem uma bolha na inteligência artificial, no setor de IA, no caso, porque não é um setor que está gerando renda, mas as empresas estão botando um dinheiro absurdo, prometendo investimentos ainda maiores e a gente não vê esse lucro voltar. A gente vê, né, no caso, empresas que estão valendo 50 anos, 70 anos, 100 anos o seu lucro e mesmo assim não param de subir. Então, né, vou explicar. Por que que isso de fato vem acontecendo? Quando a gente olha aqui, por exemplo, o Nasdaq, né, aqui na esquerda, a gente pode ver que ele está aqui nos seus 25.500 pontos, mas já chegou aqui nos 26 mil, né, já chegou nos 26 mil pontos. E o S&P, mesma coisa aqui na direita, chegou nos seus 6.950, 7 mil pontos. E mesmo assim, não indica, não está indicando fraqueza, que vai parar de subir, muito pelo contrário, tá, é uma subida consistente e forte. Né? A gente pode ver que está desde 2025, 2024 subindo sem parar. E um dos principais motivos para isso estar acontecendo de fato é justamente o 401k, né? Ou o 401k, que basicamente é o plano de aposentadoria dos americanos, né? E basicamente é o seguinte: quando você recebe o seu salário, né, uma parte do seu salário é descontado automaticamente e esse valor vai para ações, né, para a compra de ações. Só que em muitos casos a gente vê que muitas pessoas, né, milhões de pessoas, centenas de milhares de pessoas, acabam não sabendo de fato para onde vai o seu dinheiro porque elas não entendem de investimento, não sabem qual empresa comprar, então elas deixam lá, né, tipo, você tem que escolher, né, no caso, para onde você vai investir, só que você não escolhe. Aí esse dinheiro ele vai automaticamente para algum índice, né? Eu não vou saber exatamente se é o patrão que escolhe ou se tem alguma organização que escolhe, mas esse dinheiro ele vai parar em índices. Geralmente no S&P 500, no Nasdaq, no Dow Jones, talvez em algumas commodities como ouro e prata, que são conservadoras, né, para manter capital, preservar patrimônio, são boas commodities, inclusive agora se valorizaram absurdamente, né? Vai também para treasuries e outros ativos, né? Às vezes até para algum outro país, né? Investimento em outro país, como Canadá, União Europeia e etc. E esse fluxo de capital, né, passivo, porque você não sabe para onde está indo seu dinheiro, ele, ele vai, ele faz o mercado subir muito. Porque você não sabe para onde você está botando seu dinheiro, você não entende. Então, se você não entende, deixa comprar qualquer coisa. E aí as ações se valorizam muito. Só que esse valor, ele não vai necessariamente impactar de uma forma igual ou parecida a todas as empresas. Né? Maior comprovação disso é que se a gente abrir hoje o gráfico do S&P 500 ou do Nasdaq, a gente vê que são poucas as empresas que estão subindo. Né? Não é todo mundo. Maior comprovação disso também, uma outra comprovação, é a gente pegar o Dow Jones, o Russell 2000, e a gente vai ver que eles não estão subindo da mesma forma, ou às vezes nem próximo também, do próprio S&P e do Nasdaq. Né? Então, já é mais uma comprovação de que não são todas as empresas que estão subindo. E esse fluxo de capital passivo, ele tem algumas condições para estar acontecendo, né? Você só consegue contribuir com esse sistema se você estiver empregado e trabalhando. Então, se você não conseguir, não tenho emprego, né? Não estou empregado, você não vai conseguir contribuir. Então, se o desemprego aumenta, consequentemente a força compradora de ações vai diminuir. Só que se você está desempregado, você vai, dependendo da sua situação, se você estiver numa situação ruim, você vai ter que vender as suas ações, mesmo pagando uma multa, né? Porque lá nos Estados Unidos você só vai poder ter acesso a esse dinheiro a partir de uma certa idade. Se você quiser acessar esse dinheiro antes, vai ter que pagar uma taxa, uma multa, porque você está violando, né, digamos que a regra, né, o acordo do seu plano de aposentadoria. Só que as pessoas numa situação de desespero, em crise, realmente acabam fazendo isso, não tem o que fazer. Numa situação de necessidade, você tem que fazer e deu pra bola, não tem o que fazer. E além disso, né, outro problema é justamente quando você está aposentado. Né? Então, se muitas pessoas começam a se aposentar, a população americana começar a envelhecer e não começar a nascer muitos jovens, né, não nascer mais crianças ou não tiver mais um fluxo migratório muito grande para os Estados Unidos, isso vai ser, além de diminuir a força compradora, vai aumentar a força vendedora, porque o aposentado ele não contribui, ele só tira dinheiro, né? A gente pode ver aqui que a projeção, né, das vagas de emprego nos Estados Unidos tá meio lateral de um tempo para cá, mas já tá, né, não tá muito bem.
não é que não tá muito bem, não, o mercado assim não tá muito ruim. Ele tem uma quedinha no mês, uma subida no outro, mas segue lateral. Não, a economia não tá lá muito aquecida. Então, a gente tem que ficar de olho porque se as vagas de emprego começarem a cair, é mais um indicador que, ó, né, contribui, ele fortalece a ideia de que a gente possa ter de fato uma correção no mercado. Aqui o desemprego, a gente pode ver que ele estava em 4,5, caiu para 4,4, que é bom, né, diminui a força, no caso aumenta a força compradora e diminui também a força vendedora. Agora, quando a gente pega para ver os payrolls, né, só que removendo aqui o healthcare e o social assistance, né, a assistência social e os negócios de saúde, a gente consegue ver que não tá lá muito bem o mercado de trabalho americano, né? A mesma coisa no Brasil. Se você for pegar no Brasil hoje, o desemprego no Brasil ele está muito baixo. Só que quando você aumenta, né, essa questão do desemprego e coloca o pessoal do Bolsa Família ou que recebe programas de saúde do governo, você vai ver que o desemprego é muito pior, né? A situação é muito mais preocupante. Isso acontece, né? A gente pode ver aqui que está quase igual nos Estados Unidos. Uma comprovação disso a gente é esse gráfico aqui. Então a gente vê que o mercado de trabalho, tanto brasileiro quanto americano, não está lá muito bem, justamente porque ele tá maquiado, ele parece que está bem, mas na verdade não está tudo isso, porque o governo vem injetando muito dinheiro, gasta mais do que arrecada, e isso mantém a economia de forma artificial, né? Mantém a economia artificialmente aquecida. E bom, agora olhando mais para o longo prazo, né, a gente tem que ficar de olho na pirâmide etária dos Estados Unidos, né? Ela, como que ela está andando, né? Para onde que ela está indo? Qual que é a tendência? Eu trouxe como exemplo essa aqui e a próxima, no caso do Japão. Nessa pirâmide etária aqui que eu estou mostrando agora é a do Japão, acho que na década de 60 ou 80. E a próxima é a pirâmide etária já atual, mais recente do Japão. Eu trouxe apenas como exemplo, ok? Para explicar para vocês. E bom, num cenário saudável, os Estados Unidos, ele tem que, não os Estados Unidos, mas todo o país, ele tem que ter uma pirâmide etária com a base mais larga e um topo mais estreito, né? Ele começa aqui largo e vai estreitando para ficar saudável, né? Esse seria o cenário ideal. No entanto, né, os Estados Unidos, ele não está exatamente como mostra essa primeira pirâmide. Ele está mais próximo, na verdade, dessa daqui. Tá certo que a base não está tão estreita assim, mas ele está mais próximo dessa base aqui, dessa base, olha, dessa pirâmide do que da anterior. E isso é um pouco preocupante, né? Hoje em dia, os Estados Unidos ele vem não sendo sustentado, mas algo que ajuda muito a sua pirâmide etária é justamente o fluxo migratório de pessoas do México e outros países do mundo. Porque esse fluxo migratório acaba mexendo, né, modificando um pouco essa pirâmide etária e deixa ela mais estável por um pouco mais de tempo, né? Porque se for pegar pelos americanos, os americanos não estão mais tendo tantos filhos, eles, né, querem aproveitar a vida, eles se aposentam, vivem bastante, têm uma qualidade de vida boa, e quem chega para trabalhar justamente, né, no mercado de trabalho é justamente muitos no caso são imigrantes, né? Tanto ilegais quanto legais. Tem todo tipo, o pessoal que vai ilegal, não quer nem saber, e tem o pessoal que, vou fazer pela lei e tal, vou fazer os trâmites certinho para não ter nenhum problema. Mas enfim, né? Se os americanos não mudarem isso e não começarem a ter mais filhos, né, a população como um todo, isso vai, né, ficar insustentável e vai ter uma hora ou outra que, de fato, a pirâmide etária dos Estados Unidos vai se aproximar dessa aqui do Japão. Só que, claro, é algo mais para 10, 15, 20, 30, 40 anos, certo? Não é algo que você tem que se preocupar para hoje. É para olhar, assim, uma vez a cada 1 ano, 2 anos, para entender para onde que está indo, né? Porque quando o cara está aposentado, ele não contribui mais tanto quanto ele contribuía antes. E além de não contribuir, né, no caso diminuir a força compradora de ações, ele vai começar a vender. Então, né, isso explica, né, um dos possíveis motivos por que a gente pode ter uma inversão de tendência nos Estados Unidos daqui a alguns anos. Mas é algo mais para o longo prazo e que né, você não deve se preocupar com isso hoje, ok? É apenas uma previsão mais longa, certo? E bom, outra coisa que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, né, além disso, é justamente aqui, né, comparando o percentual de capital, né, do capital passivo e do capital ativo nos Estados Unidos, né? Hoje em dia, esse capital passivo, né, o fluxo de capitais passivo, ele está
um pouco maior que o de capitais ativos, né? Do pessoal que investe numa empresa específica, que vai, né, que procura entender realmente sobre o mercado e não só compra porque está subindo ou compra por comprar, né? Porque não entende e aí deixa para os outros escolherem. A gente pode ver aqui que justamente cerca de 55% do mercado, né, do mercado é justamente uma gestão passiva, né? Você coloca em fundo de índice, no ETF. É que em questão de ETF depende, né? Mas dá pra dizer também que o ETF, querendo ou não, é um fluxo passivo porque você não está gerindo o ETF, né? Mas quando você investe no ETF, você compra um setor, né? Tem ETF que é do setor de tecnologia, ETF que é do setor de commodity, né, voltado para commodity, tem para o setor industrial, tem para o setor de saúde e por aí vai, né, setor alimentício e por aí vai. Enfim, a gente pode ver que né, essa gestão passiva, ela já superou a gestão ativa e isso é um pouco preocupante porque se você for pegar assim mais para longo prazo e tal, isso é um pouco preocupante porque o cara não está comprando uma empresa porque ele entende da empresa, ele sabe, não, a Apple está realmente vendendo mais iPhones, o Google ele está ganhando mais dinheiro, a Microsoft está fazendo um bom serviço, né? A Amazon fez uma atualização boa na AWS, está vendendo mais livros, né? A Nvidia está vendendo boas placas de vídeo, está conseguindo fazer, né, boas vendas, está vendendo para empresas que não tem o risco de parar a compra do nada, né? Então, não é necessariamente por isso. Esse dinheiro só está entrando por entrar, né? Você não necessariamente entende de fato por que isso está acontecendo, certo? A gente pode ver que, no caso, a maioria do mercado muitas vezes não sabe para onde o seu dinheiro está indo e tudo mais. Tanto que tem casos de pessoas que, né, como eu já disse, não entendem, não entendem muito, né? Você vê pessoas que às vezes têm o seu dinheiro na quase todo ou todo no S&P 500, uma boa participação em Nasdaq, às vezes sem saber. E às vezes não é o perfil de risco para aquela pessoa, uma pessoa de 65 anos, 70 anos, 60 anos, ela não pode ter 80%, 100% em Nasdaq não, é em S&P, porque o S&P, ele, querendo ou não, é um pouco volátil, ele pode cair 20%, 30%, como já caiu em 2025, de 2021, 22 para 24, 24 não, de 2022, 21 para 23, ele caiu bastante, como caiu em 2008, como caiu nos anos 2000, né, na bolha.com. Então, isso é um pouco preocupante, certo? Isso pode, numa crise, causar grandes impactos na economia americana. Mas eu acho que não tem muito mais que eu possa falar. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e muito obrigado pela sua atenção.